Saúdo toda a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres porque estamos na presença do Senhor. Deus abençoe essa igreja, a sua liderança, como o nosso presbítero irmão Leandro acabou de dizer. São 49 anos de fundação do trabalho aqui no bairro do Cantão e 12 anos de fundação do Templo Novo. Deus continue abençoando poderosamente os irmãos, a igreja, ampliando e multiplicando cada vez mais e mais o rebanho, em nome de Jesus. Nunca deixe de orar e interceder pela liderança desta igreja. Quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo por gentileza, Lucas capítulo 15, nós vamos ler somente o versículo de número 32, Lucas 15, 32. Enquanto você procura, quero aqui agradecer a Deus pela vida da minha esposa, nossa intercessora, ajudadora, que sempre coopera, colabora conosco nas orações, jejuns, na busca pela graça do Senhor, porque sabemos que somos eternamente dependentes. Louvo a Deus aqui pelos irmãos e amigos, líderes que estão à nossa retaguarda. Sabemos que só estamos aqui porque esses homens da nossa retaguarda fizeram primeiro, trabalharam primeiro, se esforçaram primeiro, principalmente os mais experientes. Nós falávamos hoje de manhã na consagração de obreiro com o nosso pastor Abraão, né, pastor Abraão? O Senhor, pastor José Milton, Roberto da Paixão, Paulo Machado, quantos irmãos que vieram na nossa frente, bem na nossa frente, trabalhando para que hoje a congregação estivesse aqui, nós estivéssemos aqui. Devemos honrar a nossa liderança, os nossos irmãos que se empenharam tanto para a igreja chegar onde a igreja chegou, e cremos que agora a responsabilidade, nós os obreiros mais novos, temos que dar continuidade. Amém? Deus abençoe. Todos acharam? Louvo a Deus também pela vida do meu amigo, pastor Rafael, presbítero Rafael, pastor desta igreja. Se você achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nos diz assim a poderosa palavra do Senhor: mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Pode tomar o seu assento. Não deixe nada tirar a sua atenção, não deixe nada fazer você ficar distraído nesse momento. Eu creio que além do que Deus já falou, Deus vai continuar falando conosco. Deus não vai falar apenas agora, Deus já estava falando desde o primeiro minuto de culto. Cremos que pela graça e misericórdia o Senhor irá falar um pouco mais conosco através da sua santa e poderosa palavra. Esse texto de Lucas 15 é muitíssimo conhecido de todos, da igreja e daqueles que não são servos do Senhor ainda, aqueles que não são cristãos. Uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, e por que não dizer a parábola talvez mais conhecida e mais importante da Bíblia, a parábola ou a passagem do filho pródigo, vem acompanhada de outras duas parábolas anteriores, a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Quando nós olhamos para este texto aqui, a gente fica a analisar esta história breve. Eu não vou aqui sair do tema, ministraremos com base no tema, por ética, como manda a ética ministrar no tema. Porém, ontem a nossa pastora aqui, com muita graça de Deus, já abordou bastante do contexto histórico. Eu vou ser breve aqui acerca do contexto histórico e objetivo no que Deus colocou no nosso coração. Você conhece a história como eu conheço: um pai, dois filhos, um mais velho, um mais novo. O mais novo pede a herança que lhe cabia, parte da fazenda da herança que lhe cabia. O pai vai conceder, ele vai sair, vai gastar de forma indevida, vai retornar, vai voltar, o pai vai recebê-lo. Amém. Algumas questões nessa passagem aqui, algumas circunstâncias desta passagem me chamam a atenção. Quais seriam elas? Em primeiro lugar, este filho mais novo, este jovem,
que tinha um pai, que tinha recursos, tinha bons recursos, ele tinha funcionários, tinha uma fazenda. Ficamos a pensar, em primeiro lugar, o que levou este jovem, este filho mais novo, a querer pedir a herança. O que levou este filho mais novo a querer sair da presença do pai, do irmão, da comunhão com os servos. O que levou este jovem a sair deste ambiente. Eu fiquei pensando nisso, meu amigo pastor Alexandre Luzia, nosso psicólogo aqui. Eu pensei, analisei, tentei descobrir o que poderia ter levado ele sair do conforto, do recurso, das boas condições que tinha. Ficamos a pensar e a refletir. Fato é, o problema não começou apenas quando ele saiu ou já havia saído. O problema começou internamente. O problema não começou fora, começou dentro. Quando nós olhamos para este texto, ficamos a analisar e subentende-se pela história, dar-se a entender que aquele filho mais novo estava enfrentando alguns momentos de crise, alguns momentos de adversidade. Poderia não ser exatamente se tratando de recurso financeiro, poderia ser não exatamente se tratando talvez de falta de roupa, calçado, sandália. O pai tinha recurso, a família era uma família de posse, tinha funcionários na fazenda. E aí nós ficamos a pensar, ele não estava bem. E quem sabe você, principalmente jovem que entrou aqui nessa noite, e a sua situação talvez nesse momento, ela se enquadra em muito com este jovem, com este filho mais novo. Poderíamos aqui abordar algumas características ou questões que envolvem o filho mais velho. É importante analisarmos também algumas características do filho mais velho. Estava na casa, mas pelo texto não conhecia devidamente o pai que tinha. Porém, o nosso alvo é o filho mais novo. Diante de todo o recurso, diante de tudo que tinha, ele vai chegar para o pai e vai pedir a parte da herança que lhe cabia. O que levou ele a fazer isso? Ficamos a pensar. Momentos de crise, todos nós passamos. Momentos de adversidade, todos nós enfrentamos. Momentos de dificuldade, seja externo ou interno, todos nós passamos. Fato é, ele pede a parte da herança que lhe cabia e vai sair. A Bíblia diz, o pai atende ao seu pedido, dá a parte da herança e ele sai. Ficamos a pensar, e analise comigo no texto, o que é que ele perdeu, que ele necessitava recuperar, o que é que ele precisava obter de volta, o que é que era necessário haver na vida dele? Restituição. Eu não tenho dúvida alguma nessa noite que esta noite é uma noite que Deus marcou de forma ímpar para poder nos restituir. Para poder restituir muitas das coisas, ou muito dos valores, ou muitos dos princípios que ao longo do tempo nós corremos o risco de perder. Mas o nosso Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é generoso, e Ele vai pela graça e misericórdia dEle, nesta noite, nos restituir daquilo que nós temos a necessidade de sermos restaurados ou restituídos. Eu fiquei a pensar o que é que ele perdeu. Primeiro me gerou uma pergunta: por que ele saiu? Talvez um momento de crise. E aí automaticamente veio uma outra pergunta, meu amigo pastor Alessandro Rezende:
O que é que ele agora precisa obter de volta? Porque o que é que ele perdeu de valor? Em primeiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, descobrimos que apesar de estar na casa do Pai, na presença do Pai, junto com o irmão, junto com os funcionários, a Bíblia não diz, mas com certeza ele no mínimo ou tinha ou havia perdido, não sabe-se muito tempo ou pouco tempo, a mãe. A Bíblia não dá detalhes, não fala da mãe, porém, ou ele havia perdido muito novo, ou a mãe não foi citada simplesmente no texto. A Bíblia não dá detalhes. Fato é, o que é que faz ele deixar esse ambiente? E o que é que leva ele, em primeiro lugar, perder o prazer e a segurança de estar em casa? O que é que fez ele perder o prazer, a satisfação de estar em casa? Ficamos a pensar, nós precisamos valorizar o tempo que estamos aqui, na presença de Deus, o tempo que temos na casa de Deus. Ele perdeu o prazer, a alegria, a satisfação de estar na presença do Pai, de estar junto ao irmão, de estar junto aos funcionários que havia naquela fazenda. Automaticamente, se a gente fosse fazer aqui uma comparação, uma analogia, o pai simbolizaria Deus, ou representaria Deus, o irmão, parte da igreja, o corpo de Cristo. Enfim, há uma infinidade de simbologias ou representações que podem ser usadas nesse texto. Fato é, ele não tinha mais prazer de estar em casa. Deixa eu perguntar para você, você ainda tem o prazer de estar na casa? Você ainda tem o prazer de estar em casa? O que é que te trouxe aqui nessa noite? Por qual motivo você está aqui? O seu coração ardeu quando alguém te fez o convite. O seu coração ardeu quando você viu o cartaz. O seu coração ardeu quando alguém falou: vamos à casa do Senhor adorar. Porque talvez ao longo do tempo, o amor, o prazer, a alegria de estar em casa foi tirado, foi perdido. Talvez durante um bom tempo ele cativou isso, ele manteve isso, ele conseguiu sustentar isso, esse sentimento, o amor, a alegria. Mais que sentimento, mandamento, amor é muito mais que sentimento, porém, alegria, satisfação, o prazer de estar em casa. Porém, o tempo muitas vezes, além de ser um professor, e às vezes a própria cura, o tempo às vezes é um grande inimigo. Ficamos a pensar, talvez, algumas características deste filho mais novo não estão se encaixando ou se enquadrando, ou trazendo para a minha vida, parecendo com algumas situações que eu estou vivenciando. Quem sabe você entrou aqui, mas você já não tem mais a alegria de antes de estar na casa de Deus, não tem mais o prazer de antes de estar na casa de Deus, não tem mais a satisfação que você tinha antes, principalmente os jovens. Tira um fundo para a gente lá, por gentileza, Danilo, fazendo um favor, o irmão, se quiser tirar um fundo para a gente. Analisa comigo. O tempo vai roubando de nós a alegria, a satisfação. Ainda mais os jovens que enfrentam crises, batalhas, guerras. Só que nós precisamos valorizar estar aqui. A Bíblia diz, Salmo 23, verso 6, Davi lá no final do Salmo 23 diz: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Você lê o Salmo 84, versículo 1, a Bíblia diz: quão amáveis são os teus tabernáculos. Salmo 84, verso 10, a Bíblia diz: 1000 anos na tua presença. Aliás, um dia na tua presença vale mais que 1000 anos fora dela. Se você ler o Salmo 27, verso 4, o salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Só o fato de receber um convite para estar aqui já é sinal de alegria. O tão conhecido Salmo 122, verso 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Estar em casa não há nada melhor. Estar em casa nos dá tranquilidade. Por quê? Porque este lugar é lugar de segurança, é lugar de paz, é lugar de refrigério. Aqui você é tratado, curado, transformado, abençoado. É aqui. A gente fica a pensar o que é que levou ele a não querer mais estar em casa, tendo tudo. Pede herança e sai. Não tinha mais o prazer de estar em casa. E automaticamente, quando ele sai, ele perde uma segunda coisa de muito valor. Ele perde a sua identidade de filho. Ele perdeu a identidade de filho. Pela cultura da época, se o filho fizesse isso, ele poderia ser morto. Perfeito, meu pastor Rafael. Era a lei na época. Até porque o direito de pedir herança primário não era dele, era do mais velho. E o mais velho não havia pedido, nem havia dado esse direito a ele. Ele sai, perde a sua identidade de filho. A primeira proposta que o mundo tem para mim e para você como igreja, a primeira proposta do diabo para o homem é arrancar do homem a capacidade de se parecer com Deus em caráter. Porque Deus, quando cria o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Gênesis 1, 26. E façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. O diabo quer descaracterizar o homem, para que o homem não se pareça em caráter com Deus. Não foi diferente com o pródigo, e não é diferente comigo e com você, jovem. Vamos à Bíblia, lembra de Daniel? Daniel capítulo 1, versículo 7. A Bíblia diz que Daniel chega na Babilônia. Nabucodonosor invade Jerusalém, cerca Jerusalém, leva cativo na primeira leva Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Azarias, Misael e Ananias. Chega na Babilônia, no palácio. Qual é a primeira coisa que o rei manda fazer? Muda o nome. Daniel não vai ser mais Daniel, vai ser Beltesazar. Bel era o nome de uma divindade babilônica. Em outras palavras, o rei estava dizendo assim: o seu nome vai glorificar uma divindade babilônica. Eu imagino o coração de Daniel. Mudar o nome? Se eu não aceitar, eu posso ser morto. Tudo bem, pode mudar o nome, pode até tentar mudar meu nome, mas o meu caráter não vão mudar, mas a minha identidade não vão mudar, mas a minha personalidade cristã não vão mudar, mas a minha personalidade de adorador não vão tocar, não vão mexer. Eu não vou permitir, ainda que o rei queira mudar o meu nome, eu não vou mudar a minha comunhão, intimidade com Deus. Carabara Xandaraia, Urabadarava Xandarácia. O diabo, o mundo quer tirar a sua identidade de filho, de cristão, de servo de Deus. Aleluia! Compete a você autorizar ou não. Compete a você permitir ou não. Foi pago um preço caro para que eu e você fôssemos filhos. A Bíblia diz, João capítulo 1, versículo 11 e 12. Jesus veio para os seus. Tem algum descendente de judeu aqui? Não, né? Eu também não sou descendente de judeu. Tem algum judeu direto aqui? Não. A Bíblia diz, Jesus veio para os seus. Quem? Os judeus. Ele era judeu. Veio para os seus e os seus não o receberam. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por quê? Porque houve ou há uma vírgula. A Bíblia diz, Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, vírgula. Entra eu e você. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Entrou eu e você. Zambujeiro brabo, sarça braba, espinheiro brabo.
que foi enxertado, como foi louvado de manhã, pastor Abraão, na oliveira verdadeira, Cristo Jesus. Éramos nós outrora. Éramos nós outrora. Ele nos deu uma identidade de filho, de criatura passamos a ser filhos. Se tornamos filhos, não por merecimento, mas por graça. É por isso que todo culto é um lembrete para você, de onde você saiu, de onde você veio, o que você fazia. Principalmente o culto de ceia. Por isso que a Bíblia diz que um dos propósitos e motivos da ceia é que a ceia é um memorial. Para quê? Se lembrar do que Cristo fez na cruz. Fez na cruz por quem? Por nós. Para quê? Para que nós não se esqueçamos de onde viemos, onde estamos, o que nos tornamos. O filho mais novo, o jovem, o pródigo, durante um momento ele se esqueceu de todo o trabalho que o pai teve para colocar aquela fazenda funcionando e de pé, comparado ao reino de Deus. Ele se esqueceu, meu amigo, pastor Paulo Rosa. Deus está nos trazendo a memória aqui hoje, nos fazendo lembrar quem nós éramos e no que Ele nos tornou. Ele nos fez filhos de Deus. Ele nos fez filhos. Ele te deu uma identidade. Você não pode perder essa identidade. Lute, batalhe, sofra, encare as aflições, as dificuldades, mas não perca a sua identidade. Não perca a sua identidade. Porque filho que é filho tem herança. Romanos 8,17. Filho que é filho tem herança, tem parte na herança. Aquele filho perdeu a sua identidade. Imagine você andando na rua, talvez alguém poderia dizer: ah, você, pela lei da época, você era o filho do fulano de tal. Você era o filho do Bertano. Você era o filho do ciclano. Deixa eu te contar um segredo. O mundo sabe, o mundo conhece melhor do que eu e você, quando o brilho de Cristo não está mais em nós. O mundo sabe, o mundo conhece, o mundo identifica, porque nós não somos desse mundo. É como se fosse um corpo estranho no corpo do mundo. E igual como no nosso corpo, quando entra em um corpo estranho, a tendência é rejeitar. O mundo rejeita, o mundo despreza, porque lá não é o teu lugar, lá não é o meu lugar, lá não é o nosso lugar. O nosso lugar é aqui, o nosso ambiente é aqui, na presença do Pai. Ele perde o prazer, a segurança, a alegria de estar em casa, perde a sua identidade. Tem uma terceira coisa que ele perde: não reconhece, acaba perdendo a importância da comunhão. Volto a dizer, a Bíblia não fala sobre a mulher, sobre a mãe, mas fala sobre o irmão mais velho, sobre os funcionários e sobre o pai. Havia pessoas suficientes para falar de comunhão. Ele desprezou, ele menosprezou a importância de estar em família, em comunhão. Você tem noção da importância que é estar aqui junto com o irmão, dar a paz do Senhor para ele, abraçar ele? Tem noção do que é isso? Você tem noção do que um abraço pode fazer? Você tem noção do que uma oração por um irmão pode fazer? Você tem noção? Já passou por algum momento? Eu já passei. Já passou algum momento que você estava numa prova terrível?
Talvez um irmão que você nem imaginava, nem esperava. Quando você menos esperava, ó. Varão, vim orar por você. E a tua fé, irmão, vai lá em cima. Por quê? Porque ninguém caminha sozinho. Eu só estou aqui porque tem amigos intercessores pela minha vida. Você só está aqui porque tem alguém orando, intercedendo por você. Jovem, você só está aqui porque a tua mãe, teu pai, teu avô, teu tio, o pastor, o líder dos jovens intercede todo dia pela tua vida. Vou quebrar o protocolo. Vou quebrar a ética. Escolha alguém do teu lado aí, dê um abraço, dê uma palavra, porque talvez o irmão está aqui, mas só Deus sabe, só Deus e Ele sabe como é que ele está aqui. Aqui na tribuna mesmo. Às vezes o peso, a batalha, a guerra é terrível, Vitor. Cada um sabe o tamanho da sua cruz, meu pastor. Cada um conhece o tamanho da cruz que tem. Tem noção do que é para um jovem receber um abraço de outro jovem? Tem noção? Talvez algum jovem que entrou aqui fraco, cansado, dizendo assim: olha, eu até vou na festa porque vocês estão me convidando, eu nem queria ir, eu estou meio fraco, eu estou assim, estou assado. Não. Não despreze o poder que há na comunhão. Não despreze o poder que há na comunhão. O irmão que está do teu lado, ele erra. O irmão que está do teu lado, ele peca. Se você quiser se levantar e dar um abraço a alguém, fique à vontade. Fique à vontade, você tem liberdade para isso. Fique à vontade. É Deus que trabalha, é Deus que move. Tem noção o que é a comunhão? O que a comunhão, o poder da comunhão pode fazer? O irmão que está do teu lado, ele é pecador, ele erra igual você, mas ele é teu irmão. Ele é falho, ele peca, ele erra. Tem hora que ele fala uma palavra aqui, outra ali. Talvez um tom, ele está num momento meio atribulado, ele está passando por uma prova. Sem querer ele desliga o telefone, não te dá a paz do Senhor. Mas ele é teu irmão. Ele é teu irmão. O amor que nos une, o amor que nos une tem que ser maior do que as diferenças que nos separam. Tem que ser, meu pastor. Senão eu não sou crente, senão eu não sou cristão, senão eu não sou servo. Só Deus e o irmão sabe. Só Deus e essa irmã aí do teu lado sabe o que ela está passando. Então não aponte, não critique, não julgue, abrace, ore, interceda, ajude em oração, faça uma campanha no monte, faça uma campanha de jejum, faça uma campanha de oração. Ele errou e aí você também não erra. Ele pecou e aí você também não peca. O pecado dele só é diferente do teu, mas não é menor do que o teu. Pecado é pecado, consequência tem maior e menor. Pecado não, pecado é pecado. Consequência tem maior e menor. Pecado é tudo igual. Guia-me pelas águas, eu caminho, Senhor, em tua presença. Leva-me
Deus nos trouxe aqui hoje para nos ensinar a ter mais comunhão. Para nos ensinar a ter mais comunhão. Há poder na comunhão. Deus manifesta a glória dele na comunhão. Deus manifesta a presença dele na comunhão. Quer ver? Vamos à Bíblia. Salmo 133, verso 1, 2 e 3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba e desce sobre a orla. Verso 3. Ali o Senhor ordena a bênção. Ali onde? Ali na comunhão. Ali na comunhão. Ali na unidade. Guia-me para que em tudo em ti confie. Você não está só. Sobre as Não. águas eu. Você não está só. Você não está só. Tem um exército do teu lado para guerrear junto com você. Você não está só. Mais fundo do que já estive. Cabaçure. Minha fé será mais firme. Senhor, em tua Você pode até pensar que está só, mas não está. Não está. Não está. Deus vai levantar mais ainda pessoas para estarem ao teu lado, intercedendo por você, clamando por você, orando por você, torcendo por você. Leva-me mais fundo do que já estive. Leva-nos, Senhor, leva-nos, Senhor, leva-nos, Senhor. Nós precisamos ir mais a fundo. Ele troca a comunhão. Ele perde a comunhão. O prazer de estar em casa, a identidade, a comunhão. Os meus pés. Mas tem algo mais pesado que ele despreza. O que é que ele despreza? E ali te encontro. Ele despreza acima de tudo a presença do Pai. Ele abre mão da presença do Pai. Teu nome clamarei. Ele poderia abrir mão da herança. Ele poderia abrir mão, por mais que fosse ruim, da presença do irmão. Ruim, mas poderia abrir. Abre aspas. Poderia abrir mão da presença dos servos, do local, do ambiente. Da presença do Pai não. Da presença do Pai não. Aí não. Tua graça cobre a presença do Pai não. Tua forte mão me guia. Abrir mão da presença do Pai. Estou cercado pelo medo. Tu és fiel, nunca vai. Moisés teve essa oportunidade. Êxodo capítulo 33. Deus chega para o experiente Moisés e diz: Moisés, tu já me conheces, já tem intimidade comigo. Pega o povo, sobe daqui para outra terra. Só que dessa vez, Moisés, a minha presença não vai com você. Moisés poderia dizer: eu já vi tantos sinais, eu já vi tanto milagre, eu já vi tanta coisa. Dessa vez eu vou abrir mão da presença. Ele diz: não, Deus, eu prefiro ficar aqui e não andar, mas da tua presença eu não abro mão. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui.
Davi é rei. Davi reina, está reinando por mais de 30 anos. Só que algo inquieta o coração de Davi. Algo incomoda Davi. Parecia que tudo estava bem, mas não estava. Davi sabia, está faltando algo. O quê? Está faltando a arca, que simboliza o quê? A presença. Eu imagino Davi dizendo: eu abro mão da coroa, eu abro mão do cetro, eu abro mão da quantidade de servos, eu abro mão das vestes reais, mas da mão da presença não. Da presença eu não abro mão. Segundo Samuel capítulo 6, vou buscar a arca e vou levar para Jerusalém. É a presença. A presença do Pai tem que estar presente. Aí lá na frente Davi erra, porque ele é ser humano. O poderoso rei Davi erra. Você conhece a história, ele peca. É repreendido pelo profeta Natan, e a Bíblia diz que ele vai orar. Salmo 51, a oração dele começa pedindo misericórdia. O Salmo 51 inicia: tem misericórdia de mim, ó Deus. Quando chega no verso 10, Davi vai falando várias coisas. Quando chega no verso 10, 11 e 12, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto e inabalável. Ele diz: não retires de mim o teu Santo Espírito. A tua presença não, Deus. Não. A tua presença não. Não. Não retires de mim o teu Espírito. E não me lances fora da tua presença. Torna a dar-me, Senhor, um espírito voluntário. Salomão, obrigado. Salomão constrói o templo. Segundo Crônicas capítulo 7. Ele vai orar. E a Bíblia diz que a presença do Senhor se manifesta. Tinha prata, tinha ouro, tinha riqueza. Ele não abriu mão da presença. Elias no Monte Horebe. Ou melhor, no Monte Carmelo, perdão. Desafia os profetas de Baal. Poderia só matar os profetas de Baal, mas ele fez questão de manifestar a presença. Por que não falar de Josué? Josué capítulo 3, a Bíblia diz: Josué, agora no lugar de Moisés. O povo, lá no capítulo 1 diz: Josué, nós vamos ser com você se Deus for com você. Como Deus foi com Moisés. Se Deus, Josué, for com você, como Deus foi com Moisés, nós seremos com você. Eu imagino a responsabilidade sobre os ombros de Josué. E aí Josué vai orar, vai clamar. Deus dá uma direção. Josué fala para o povo se santificar, se preparar. Josué 3:5. Josué diz: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Era Deus dizendo: Josué, fique tranquilo. A minha presença, como foi com Moisés, vai ser com você. Vão saber, Josué, que eu sou na tua vida. A Bíblia diz: quando os pés dos sacerdotes, levando a arca, conduzindo, tocam nas águas do Jordão, no período de cheia, o Jordão se abre. Josué também não abriu mão da presença, onde eu quero chegar concluindo. Você não pode abrir mão da presença. Não, da presença não. Pode ser um momento de crise, de adversidade, jovem, você não pode abrir mão da presença. Tem alguém olhando para você, jovem.
sem você saber. Igual olhavam para Davi. 1 Samuel capítulo 18, a Bíblia diz que Saul é rejeitado. Deus agora vai usar a vida de Davi para dedilhar sua harpa e repreender o espírito que atuava na vida de Saul. Só que antes de Davi ser chamado, a Bíblia diz que um outro jovem está olhando para Davi. Um outro jovem olhando o jovem Davi. E a Bíblia diz que esse jovem, esse servo, chega para Saul e diz: Saul, eu conheço alguém que sabe tocar, que é sisudo em palavras, que é corajoso, que é de gentil presença, e principalmente que o Senhor é com ele. Não abra mão da presença. O pródigo, o filho mais novo, durante um momento abriu mão da presença e quase perdeu a vida. Mas o bom, que segundo a Bíblia, ele caindo em si, é a noite de nós cairmos em si e se voltarmos como nunca para Deus, porque o tempo é urgente, a hora é já. É já, a hora é agora, é agora, é agora. E nós voltarmos como o pródigo voltou. Talvez tenha alguém aqui que não conhece a Cristo ainda. É tempo de você se voltar para Deus e conhecer ao Senhor. Deus quer se revelar a você. Mas talvez tenha alguém em nosso meio, como nós todos de modo geral precisamos, se voltar mais do que nunca para Deus. E o momento é agora. Esse é o momento. Então eu quero, finalizando, que você feche os seus olhos nesse momento. Meu Deus. Com os olhos fechados, você que necessita como nunca da presença do eterno Deus. Clame agora, invoque agora, peça agora pela presença dele. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Peça para ele. Fale para ele, fale com ele. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita. O erro do pródigo começou não quando ele pediu a herança. Começou quando ele iniciou a desprezar o valor da presença, a importância da presença. Alma, e a gente sente, Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Quem sabe você entrou aqui, você está perdendo a presença. Tua presença. Quem sabe sem perceber a presença tem se afastado de você. Mas Deus é tão bom, é tão misericordioso nessa noite. Ele está te dando mais uma chance, mais uma oportunidade. Eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo. Você que talvez há muito tempo não fala em línguas, que causa arrepio na alma. Você que profetizava, que Deus te usava em divinas revelações, visões, profecias. Amigo, só não quero perder. Faz tempo. Tua presença. Foi-se o tempo. Tua presença. Tua presença. É hoje. É hoje. A oportunidade é hoje. É agora, é hoje, é hoje, é hoje. Deus pode te usar para alguém aqui com poder e autoridade. Ah, mas não tem a mais. É Deus na terra. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a isso, jovem, vai, chora, rasga o teu coração na presença de Deus. Isso, fala com ele, fala para ele, fala o que você precisa, o que você necessita. Que toma todo este lugar, sinta a glória de Deus. Tá sentindo, tá sentindo, tá sentindo a graça? Você que não é batizado com o Espírito Santo, Deus pode te batizar com o Espírito Santo, jovem. Deus pode te batizar agora. Ele é Deus, Ele é poderoso para isso.
Não se detenha. Não se detenha, não se detenha, não se detenha. Não se segure. Deixa borrar maquiagem. Depois você retoca, vai sem maquiagem para casa. Deixa a glória descer sobre você. Da gente, o lugar que ninguém conhece, mas ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe curar toda a ferida. Jesus, tua presença. Diga pra ele, diga pra ele, diga pra ele. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro e prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Senta a presença. Tudo aqui dentro da gente. Perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero. Só que se você quiser, se você não quiser, não precisa. Coloque-se de pé. Se você não quiser, pode ficar sentado. Eita, que presença é essa? Há uma glória de Deus aqui. Há uma glória de Deus aqui. Há uma presença poderosa aqui. Deus quer marcar a tua vida nessa noite, jovem. Deus quer marcar a tua vida para sempre. Deus quer fazer você sair daqui de forma diferente como você entrou. Se você entrou cheio, Ele quer fazer você sair mais cheio ainda. Se você entrou vazio, Ele pode te encher da graça dEle. Tem renovo para nós também aqui, ministério. Tem renovo para nós também nessa tribuna. Tem renovo para todos nós. E começa por mim. Começa por mim. Na Madacabadaçu. Naiotuie Pacamadarabachandaraia. Nebiadarabaravara Suremahai. Naraiotou que mandarabachandarai. Nuiepanda Kamadabadaragadaraçuia. Unamadabadakamandobide Kamanandarabada. Urabanda dobido que emandoria barabaravasuria. Kamando que bandara kamandara varachandarai. Utepemete kamana badarava suke mandaracia. Tebada kamanara vasure. Ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder